Bom dia, irmãos. Graça e paz para todos. Amém. Comece abrindo a sua Bíblia em Gálatas 2. Dependendo da sua versão, é só o versículo 20. Em outras, começa no versículo 19. Mas, de qualquer forma, eu vou ler, você acompanhe aí na sua Bíblia. Gálatas 2, para mim aqui de 19 a 20. Vou ler. E aí você deixa a sua Bíblia aberta nesse texto da Bíblia, que é bastante conhecido. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E o que nós queremos é que a tua palavra fale aos nossos corações. Abra nossos corações e nossas mentes para ouvirmos e também depois praticarmos aquilo que nós aprenderemos. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto bastante conhecido, né? Gálatas 2, 19 a 20, ou Gálatas 2, 20. Muitos sabem esse texto de cor. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a gente fala isso bastante. Tenho certeza que muitos de vocês já cantaram músicas com esse texto. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é: se esse texto ele está sendo bem compreendido por nós? E se nós estamos entendendo bem o que ele quer dizer? Será que você compreende exatamente como o Felipe perguntou lá para o eunuco, quando ele estava passando, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? A gente precisa, para poder entender aquilo que está sendo colocado aqui, a gente precisa entender não apenas esse versículo em si, mas também todo o seu contexto. Gálatas é uma carta que foi escrita por Paulo para um povo que ele conhecia. Ele havia plantado igrejas naquela região. E a carta aos Gálatas é escrita por um povo que talvez seja muito conhecido por quem gosta de música, porque é o povo gaulês, povo celta, que tinha vindo de onde hoje é a França, Luxemburgo, Alemanha, e migrado até onde hoje é a Turquia, a região da Ásia Menor. E por que eu falo que a gente que conhece música, né, canta, sabe? Porque, por exemplo, um hino, Preciosa Graça de Jesus, essa melodia é típica melodia celta. Então a gente tem muita influência da cultura celta, da cultura gaulesa, e que era a cultura predominante ali na região daquelas cidades, as cidades de Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, onde hoje fica a cidade de Cônia, a Turquia, e também Derbe. Essas cidades foram cidades que Paulo visitou na primeira, na segunda viagem missionária. Paulo foi lá falar do evangelho para aquelas pessoas, plantou igrejas naqueles lugares, e aquelas cidades eram cidades que, apesar de terem a maioria desses celtas gauleses, elas também tinham muitos romanos, muitos gregos, muitas pessoas da região, e também tinha muitos judeus. E aí, era assim uma cidade onde proliferavam muitas culturas, onde proliferavam muitas ideias. E quando Paulo chegou lá para falar a respeito do evangelho, ele encontrou um povo que estava imerso numa cultura que vivia da seguinte maneira: a gente faz um sacrifício e recebe uma bênção. A gente faz alguma coisa para poder ganhar em troca algum benefício material. E normalmente, na verdade, as religiões são dessa forma. Você faz alguma coisa para receber em troca algum benefício espiritual, né? A gente conhece bem, vou fazer um trabalho para poder ganhar um benefício com aquilo. Então, na verdade, esse é um mecanismo comum em quase todas as religiões, né? Um mecanismo de troca. Faça um negócio concreto para abrir uma porta, uma chave no mundo espiritual e receber uma bênção. E aí Paulo chega com uma coisa diferente. Paulo chega anunciando Cristo, anunciando Jesus,
anunciando aquele que havia sido crucificado e morto pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, como diz lá em João, ter liberdade, ter vida plena, ter alegria e vida completa. E aí, o que acontece com aquele povo depois de um tempo? Paulo sai, porque Paulo, né, a gente sabe que faz um ministério itinerante, vai para muitos lugares e, de repente, Paulo ouve uma notícia. Aquele povo, que era um povo pagão, que fazia sacrifícios a outros deuses e que se tornou cristão, que veio para Jesus, não estou falando com você, Google, e aquele povo começa a se circuncidar, começa a se tornar judeu. E aí Paulo fica assim, mas como assim? Eu não fui lá pregar judaísmo, eu fui lá pregar Jesus, eu fui lá falar do Senhor Jesus. Eu não fui falar para as pessoas obedecerem à Torá, eu fui falar para as pessoas obedecerem a Jesus. O que aconteceu? E ele começa a ouvir as notícias e começa a ouvir notícias de que provavelmente ele nem era apóstolo direito, porque ele não tinha conhecido Jesus, ele não tinha vivido com Jesus, até tinha perseguido a igreja. E aí Paulo mostra um lado, assim, que alguns dizem colérico dele. E escreve essa carta. E manda essa carta. Essa provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. E quando você lê o começo da carta, ela já começa diferente, né? Normalmente ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Deus. Tal. E aqui ele começa a carta, se você ler no capítulo 1, Paulo, apóstolo, ou seja, enviado não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele já começa diferente, já fala, ó, não fui chamado por homem nenhum, fui chamado por Jesus, eu fui chamado por Deus. Isso é muito importante para a gente entender esse texto aqui. Aí ele vai dizer para os Gálatas, escuta, eu estou impressionado como vocês se deixaram levar por outro evangelho. E eu falei para vocês que ainda que um anjo de luz pregasse qualquer outro evangelho, não era para vocês acreditarem. E o que aconteceu que vocês estão indo para outro caminho? Que vocês estão querendo virar judeus? Vocês não são judeus. E aí ele fala, eu fui judeu. Eu sou judeu. Sou filho de judeu. Eu cumpri, eu era melhor que quase todo mundo lá da minha idade. E eu persegui a igreja. Eu corri atrás. Se você assistiu aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né, você pode ver como Paulo era cruel. E provavelmente era daquele jeito mesmo. Ele ia para cima dos cristãos, daqueles que criam em Jesus. Quando a Bíblia fala que ele estava do lado daqueles que estavam julgando e recolhendo as túnicas daqueles que estavam apedrejando Estevão, quer dizer que ele era um dos líderes daquilo ali. Ele ajudou a matar gente por aquilo que ele acreditava. E pessoas que acreditavam em Jesus. E aí, quando ele está na estrada de Damasco, de repente vem uma luz, e aí ele fala, Paulo, por que você me persegue? Aquilo causa uma confusão, porque ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. E aí ele fica cego, cai, e ele chega a uma conclusão, isso só posso ter sido escolhido, né, porque eu estava indo perseguir, estava indo matar a gente, estava indo jogar a gente na cadeia, e de repente esse Jesus vem e se revela para mim. E então ele passa a viver uma nova vida. Ele vai para a Arábia, ele está contando tudo isso aqui, em Gálatas, ele vai para a Arábia, depois vai para Damasco, onde ele provavelmente estava passando por treinamento. O pessoal estava com medo dele, porque como é que esse cara que estava querendo perseguir a gente agora fala que é cristão, fala que é um de nós? E aí, aos poucos, um homem chamado Barnabé acredita nele, bota fé nele, e fala, vem cá, vou te apresentar para a turma. E ele vai e conhece algumas pessoas. Conhece Pedro, passa um tempo com Pedro, conhece Tiago. E aí depois ele fala, o que ele quer dizer com tudo isso é que, olha, eu fui escolhido por Cristo, fui chamado por Cristo, e tive contato com alguns apóstolos, mas não com todos. Nunca vivi para agradá-los. Depois ele vai para Antioquia, e ele fala que ele estava lá e um dia aparece Pedro. E aí é um negócio importante. Vamos ler Gálatas 2. Porque ele começa aqui a corrigir a rota. Quando ele está escrevendo essa carta, ele está corrigindo a rota na qual aqueles cristãos que creram em Jesus entraram. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro,
chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Então, Paulo aqui, nessa carta, ele está fazendo uma correção de rota. Ele vê o povo de Jesus lá em Gálatas, que começou acreditando em Jesus, que começou vindo pela fé em Jesus, agora está vivendo de um outro jeito. Está vivendo pela religião judaica, ou seja, tentando justificar pela sua prática, tentando se justificar através de rituais, circuncidando-se, cumprindo dias da semana, seguindo festas específicas, se abstendo de determinados alimentos, praticando coisas para, de alguma maneira, alcançar uma bênção ou serem mais santos. Um grande problema de quem quer chegar a melhorar a sua vida cumprindo coisas da lei é porque ele quer ser mais santo. É porque ele quer se santificar. Agora eu pergunto para você, quem quer ser mais santo? Quem quer ser mais próximo de Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer? Quem quer? Amém! Aleluia! Isso é muito bom. Mas eu tenho que te dar uma notícia. Você não vai conseguir fazer isso cumprindo determinados mandamentos cerimoniais da lei. Por exemplo, você não vai conseguir fazer isso deixando de comer carne de porco. Você não vai conseguir fazer isso guardando o sábado. Você não vai conseguir fazer isso guardando qualquer mandamento que exista na lei, na Torá. Não dá. Por quê? Paulo vai explicar por quê. Daqui a pouco eu digo, fica curioso. E aí Paulo, quando se vê naquela situação, e existia gente na igreja de Jerusalém que pensava desse jeito. Não, agora conheceu Jesus, beleza, agora dá para todo mundo ser judeu. Então, os gentios, aqueles que não são judeus, que não são circuncidados, crerem em Jesus, legal, eles só são cristãos se eles se circuncidarem, se eles começarem a seguir a lei. E eles querem obrigar todo mundo a viver do mesmo jeito que eles, cumprindo a lei. E qual que é o problema? Pedro, apóstolo Pedro, ele era judeu? Sim, mas ele já havia passado por algumas experiências diferentes aqui. Por exemplo, ele tinha ido para Cesareia, tido uma visão, visto um monte de animal impuro para a lei, e Deus falou para ele, come. Falou 3 vezes, e ele falou, Senhor, eu nunca comi isso. Né? Tinha lá urubu, polvo, camarão, porco, coisa que a gente gosta, né? Menos urubu, claro. Mas camarão e porcos, a maioria sim. Mas Pedro então vê aquilo e aí Deus fala para ele, não, como é que é a frase? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E aí Pedro, ele vai deixando de viver como judeu e de cumprir determinadas coisas. Só que quando ele chega em Antioquia, aí ele chega e começa a comer. Isso é importante, comer com os gentios. Porque os gentios comiam de tudo. Eles comiam de tudo. Eles viviam daquele jeito. Aí chegam os judaizantes. Aqueles que falavam, precisa ser judeu. E o que aqueles que falavam comiam? Não comiam. Comiam comida kasher. Comida consagrada. Comida de acordo com a Torá. Ou seja, por exemplo, né, misto quente é contra a lei. Porque você não pode misturar leite com carne. Então, presunto e queijo, meu amigo, você quer seguir a lei, não pode mais comer. Né? Eu não sigo a lei. Então, se bem que agora estou de dieta, então nem isso eu posso comer mesmo. Mas a gente então, existem uma série de regras, e aí isso é importante. Ele passa a comer com os judeus. Ele passa a entrar numa outra panelinha. E Paulo vai e repreende Pedro. Ele chega em Pedro, né, e fala assim, o que você está fazendo? Você está voltando para de onde a gente saiu? Você não vive como judeu? Isso aqui não é seu dia a dia.
Eu te conheço. Sei da sua ficha corrida, Pedro. O negócio é esse. Não é, você não come, você come feijoada, meu amigo. Entendeu? Você vai na vivenda do camarão comigo. O que você está fazendo com esses caras? Né? E todos os judeus vão para aquilo, fingindo que viviam como judeus, para agradar os judeus. Por quê? Porque os judeus eram influentes. Né? Eram os populares. Era a turma que estava na crista da onda. Era o pessoal bonitão. Né? Galera que aparecia lá na igreja de Jerusalém, que era a elite do cristianismo na época. Então, eles falavam, não, temos que ficar bem na fita. Temos que ser, né, minha imagem. Né? Como é que vai ficar a repercussão a respeito do meu nome? Né? Tenho que cuidar. E aí eles vão se afastando. E Paulo vê nisso um negócio gravíssimo. Ele vê nisso hipocrisia. E ele fala um negócio que, se a gente prestar muita atenção, é muito forte. Paulo repreende Pedro de uma maneira muito séria. Paulo está, em outras palavras, querendo dizer que a hipocrisia, aquilo que eles estavam fazendo, era contrário à verdade do Evangelho. É um negócio muito sério. Às vezes, e olha o que Paulo estava fazendo. Pedro estava fazendo. Então ele estava lá com a galera dos gentios. De repente, ele vai com a galera dos judeus. E aí, ele vai fazendo acepção de pessoas. Ele vai discriminando as pessoas. Ele cometeu um monte de pecados aqui. Hipocrisia, porque ele não vivia daquele jeito. Racismo, de certa forma, né? Ele fez um monte de coisa errada. E o que Paulo fala de tão sério aqui é que vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Quando você age do mesmo jeito que Pedro agiu, você não está agindo, ou melhor, você está agindo de forma contrária à verdade do Evangelho. Ser hipócrita é agir de forma contrária à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não faz acepção de pessoas. A verdade do Evangelho não diz que faz uma coisa quando na verdade faz outra. A verdade do Evangelho não é hipócrita. E a hipocrisia, ela não revela a verdade do nosso caminho. Ela faz divisão, né, acepção de pessoas, e ela distorce a fé. Quando a gente vive de maneira hipócrita, quando a gente escolhe pessoas para andar em detrimento de outras, mas fingindo que a gente é de um jeito, a gente está distorcendo a fé. É muito sério isso aqui. E Paulo continua. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, ele está sendo meio irônico aqui. A gente que é bonzão, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque Pedro, Barnabé, todo mundo ali, até os judaizantes sabiam que a justificação não vinha por fazer coisas, vinha pela fé em Jesus. Todo mundo sabia daquilo. Estava sendo pregado isso. Jesus tinha falado isso. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. A justiça vem pela fé em Jesus Cristo, não pela prática da lei. É isso que Paulo está tentando dizer para o pessoal ali. Olha, vocês estão tentando fazer algo a mais para serem santos, para chegar perto de Deus. E não precisa, não faz sentido. Vocês foram salvos por Jesus e não pela lei. Qualquer tentativa minha de me justificar é inútil. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando eu vou tentar ser mais santo cumprindo alguma coisa da lei, não vai ser legal, porque eu sou pecador. E aí Jesus vai dizer, lá em Mateus 5, olha, você ouviu falar, não adultere. Beleza. Mas aquele que olhar para uma mulher de um jeito diferente, já está adulterando. Você ouviu o que foi dito na lei, não mate. Mas o que eu digo é, se alguém odiar o seu irmão, já matou. Então, assim, o legalismo,
ele faz esse negócio de distorcer. Não, eu não posso matar. Mas eu posso sentir muita raiva. Eu não posso adulterar, mas eu posso olhar à vontade. Não! Jesus fala que não. Está errado. Só de olhar já pecou. Só de pensar já pecou. Só a intenção já pecou. E aí alguém me diz, alguém nunca teve intenção errada no coração? Alguém aqui nunca teve intenção errada no coração? Então, bem-vindo ao clube dos pecadores, meus irmãos. Entendeu? Então não dá para viver pela lei, porque a lei, ela não justifica, ela só aponta o pecado. E aí, isso é muito importante. O propósito da lei foi preparar o povo de Deus para Cristo, apontando a santidade, a justiça e o amor de Deus. A salvação vem pela fé em Jesus, e não por praticar a lei, e não por fazer aquilo que a Torá manda. Paulo está falando isso para todo mundo ali. E aí, a pergunta é assim, pensa bem comigo, mesmo após crer em Cristo, eu posso ser legalista ou hipócrita? Sim. Pedro já tinha. Esse Pedro aqui, não é o Pedro que estava andando com Jesus, que muita gente diz que nem era convertido, né? Esse Pedro aqui é o Pedro que já passou por Atos 2, já foi usado por Deus para converter 3.000, que já curou não sei quem, que já foi liberto do anjo da prisão, que já foi lá com Cornélio, também viu descida do Espírito Santo lá com ele. Esse Pedro aqui, irmãos, é o Pedro evoluído. Né, Tiago? Esse Pedro aqui é o Pedro plus a mais. Ele é o Pedro salvo. Então, a gente pode ser hipócrita e legalista? Pode. Pode ser. E aí foi o que aconteceu com aquela turma lá. E aí, se eu sou pecador enquanto vivo e tento me justificar, ainda sendo cristão, então Cristo tem algo a ver com o pecado? Isso é... Pensa bem, ó. Se minhas ações, após crer em Jesus, podem ser pecaminosas, o que ele faz e fez é nos entregar ao pecado e nos entregar pecado. Isso é meio difícil de pensar assim. Puxa, se eu ainda peco depois que eu acredito em Jesus, quer dizer que então a vida com Cristo é pecado? E eu posso dizer, isso não está muito longe do que muita gente diz. É mais ou menos aquele discurso assim, não, você já foi salvo por Jesus, viva a vida que você quiser. Não adianta você tentar se justificar. Viva do jeito que você é. Eu já ouvi gente dizer que como eu sou salvo por Jesus, eu posso pecar na frente de um não cristão para que ele não se sinta mal. Então, essa ideia aqui, isso é sério, eu já ouvi isso. Então, essa ideia aqui, irmãos, posso ser sincero? Quando a gente peca, a gente pensa um pouquinho nisso aqui, né? Porque a culpa vem, e a gente fala, eu não tenho jeito mesmo. Eu não tenho jeito mesmo. Eu acho que eu vou me contentar com um barraquinho no céu. Não vai dar para isso. Eu acho que Deus realmente não está preocupado com isso. Eu vou viver e ponto. Né? Vou levando, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Mas não é essa vida que Jesus tem. E Jesus não é ministro do pecado. Ele não nos serve pecado. Ele não morreu por nós para que nós pequemos. E aí, olha o que Paulo vai dizer. Que tentar ser salvo pelo meu próprio esforço é inútil e apenas prova que sou pecador. Então, quando você peca, você não está dizendo, e você não pode entender que minha vida é assim mesmo de pecado e Jesus morreu porque eu não tenho jeito mesmo. Não! Você está dizendo, realmente, eu sou pecador de verdade. Realmente, eu não posso depender só de mim. Realmente, nada do que eu faça para tentar me justificar vai me justificar, porque eu sou pecador. Entendeu? É diferente você pensar, eu não tenho jeito, então eu vou seguir desse jeito, do que você pensar, não, eu sou pecador mesmo. Por isso que Jesus precisou morrer por mim. Porque ele fez algo que eu não ia conseguir fazer. Pensa assim, Jesus morreu por você, meu irmão, porque ele fez algo que você não podia fazer. Ele morreu inocente, ele morreu puro, ele morreu santo, ele morreu perfeito, tudo que você não é. Então só ele podia fazer isso por você. Olha como a coisa vai começar a mudar.
olha como a coisa vai começar a ser diferente. E olha como a gente pode entender o texto de um jeito muito mais alegre e maravilhoso, entendendo que o que Deus tem para nós é uma vida substituída. Presta atenção. Pois, pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que não faz sentido viver na prática da lei e não faz sentido querer agradar os outros, pois estamos mortos para o mundo. Quem vive em nós é Cristo. Não são mais os nossos valores, são os valores de Cristo. Não é mais a nossa justiça, é a justiça de Cristo. Não são mais os nossos desejos, mas são os desejos de Cristo. Deixa seu coração leve. Porque quando você aceitou Jesus como seu único verdadeiro Salvador, recebeu o Espírito Santo, passou a acontecer em você uma verdadeira revolução no seu coração e a sua vida está sendo substituída. E foi substituída por Jesus Cristo, que vive através de você. Por isso que você não precisa cumprir lei nenhuma, mandamento nenhum, para tentar se justificar. Você só precisa viver pela fé em Jesus Cristo. Você precisa confiar. Você precisa crer em Deus. Só que a gente pensa que crer em Deus é o começo da caminhada na fé. Não, crer em Deus é a caminhada da fé. A salvação não é só uma porta, já disseram, a salvação é um caminho. E você vive todo dia pela fé. Vamos entender isso melhor. Pensa assim, que você vai fazer um check-up. E vamos hipoteticamente dizer que você vive uma vida assim muito boa do ponto de vista clínico, né? Mas você vai fazer um check-up. Chega lá no médico, vai fazer um check-up. Aí o médico vai te pedir uma série de exames. Aí você vai, faz essa série de exames, aí volta no médico. Aí o médico olha todos os seus exames e fala: parabéns, você está muito bem. Parabéns. Não tenho nada para te receitar. Te devolve todos os exames e fala: pode ir para casa, está tudo certo. Né? Qual que é o normal? Quando isso acontece, qual que é o normal? Quando o médico vira para você e fala: está tudo certo. Quem já teve o privilégio de ouvir isso, como é que você se sente? Maravilhosamente feliz. Eu acredito no médico e vou feliz para casa, pulando de alegria, saltitando. Acho que eu faço até uma festa. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Agora vamos pensar numa outra possibilidade. Se o paciente continuar desesperado, querendo tomar remédio, insistindo em ter alguma doença, e que tem alguma doença, mesmo sem sentir nada, presta atenção, não é que ele está sentindo dorzinha, ele não está sentindo nada. Ele foi lá só para ver se não tinha algo silencioso no corpo dele, e ele descobriu que não tem. Então ele vai lá, mesmo sem sentir nada, ele continua preocupado, continua desesperado, e vai se automedicar, mesmo tendo seus exames perfeitos. Tem duas possibilidades. Ou o médico não é digno de confiança, ou o paciente tem outra doença, que chama hipocondria, que é acreditar que você tem doença mesmo sem ter. Não é verdade? Quem tenta viver pela fé, ou melhor, desculpa, quem tenta viver uma vida de justiça própria é como um paciente que tem hipocondria. Porque Deus é os médicos dos médicos, Ele é digno de confiança. Mas se você não acredita nele, que você está perdoado, que você está justificado, que você pode viver uma vida livre das amarras da lei, então, acho que você tem hipocondria espiritual. Agora, vamos pensar, a gente está falando do judaísmo, beleza, né? Da Torá. Ok, André, eu já não guardo o sábado mesmo, né? Eu já como meu churrasco com queijo, já não vivo, né, desse jeito legalista, tal. Ok. Tem como eu ser legalista? É óbvio que sim.
E quer ver um grande exemplo? Qual é o culto mais cheio na maioria das igrejas? Culto de ceia. Por quê? Porque tem muita gente que acredita que tem uma bênção especial. E que se não vai no culto de ceia, vai perder. Sabe por que tem muita gente que dá o dízimo? Porque acredita que se não der o dízimo, vai perder bênção. E por que tem muita gente que vai na igreja sempre? Porque se não for, vai perder bênção. Presta atenção, não é assim, eu vou para ouvir a palavra de Deus. Às vezes o cara está lá como uma missa de corpo presente. Está lá o corpo, mas a mente está em outro canto. Está pensando no futebol, na novela depois. Tal, né? E hoje é muito mais fácil ter isso, porque é só sacar o celular, você está lá no culto, mas você está em outro canto. Então, a gente precisa entender que essa palavra não é só para os primeiros cristãos que vieram do judaísmo, essa palavra é para a gente, que muitas vezes vive crente evangélico no legalismo evangélico, no legalismo batista, achando que o que vai salvar a gente é ser membro de igreja batista. Vou te dar uma notícia, você está errado. Não é isso, mas vou te dar uma boa notícia. Disso também não depende a sua salvação. Sua salvação depende da fé em Jesus. Agora o que você pode é viver uma vida melhor. O que você pode é viver Cristo. O que você pode é deixar Cristo viver através de você. E crucificar, inclusive, o seu legalismo evangélico. E crucificar o seu desejo de se justificar porque você frequenta a escola dominical. Não, você frequenta a escola dominical para aprender da palavra de Deus e praticar. Você vai no pequeno grupo para poder ter comunhão com os irmãos e multiplicar. Você faz o Cada Homem um Guerreiro e decora versículo para poder fazer com que aquilo entre e você seja um homem melhor, e você seja um guerreiro no seu dia a dia. Agora, se você ficar decorando o versículo do Cada Homem um Guerreiro, indo no Desperta Débora, indo nos pequenos grupos multiplicadores, tomando ceia aqui, fazendo tudo, seja um batista perfeito, mas não tiver vida com Jesus de verdade, sinto muito, você tem uma vida infeliz e uma fé hipocondríaca. Vamos viver uma nova vida em Jesus. É esse o convite que Jesus nos dá. Olha a diferença. Olha a diferença. Em Gálatas 2:21, Paulo conclui esse trecho, mas leia o livro de Gálatas, que é maravilhoso. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Mas Cristo não morreu inutilmente. Quem crê em Jesus e tenta viver por justiça própria, não confia em Deus. Mas eu confio em Deus. E eu te convido a confiar em Deus. E viver uma vida de confiança em Deus. Olha a diferença. A vida que o legalismo tem para nós é uma vida que tem peso do dever. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que decorar versículo. Eu tenho que tomar ceia. Eu tenho. É peso. É vida pesada. É vida triste. É uma vida com medo de errar. Ah, se eu faltar no culto hoje, vou quebrar a perna amanhã. Tem muita gente que pensa assim. Tem gente que fica doente e fica tentando achar o culto que faltou. A prática que fez de errado. Que vida horrível. A vida que o legalismo tem para nós é hipócrita. Ela é hipocrisia para agradar os outros. Uma coisa é você amar os outros e por isso fazer coisas que você normalmente não faria, mas outra coisa é querer agradar, é fingir. É estar aqui na igreja, e vou dar um exemplo assim, bem básico, né? Eu venho aqui na igreja e digo que não assisto novela, mas quando eu chego em casa, eu assisto novela. Basta você puxar um pouco o fio e descobrir que a pessoa assiste novela. Agora eu pergunto, qual o problema de assistir novela? Eu digo, não tem problema nenhum. Desde que aquilo não entre na sua vida. Quer dizer, problema tem. Problema porque vai entrar coisa errada na sua cabeça. Mas assim, de fato, não tem problema nenhum. Então você
faz alguma coisa... Agora sim, você tem que pensar o seguinte. Se você faz alguma coisa que você não tem coragem de falar aqui na igreja, então não faz. Você vai ser hipócrita? Para quê? Agora, se você está fazendo isso, eu te digo, você está vivendo uma vida legalista. E essa vida legalista, ela é banhada em hipocrisia. Só para agradar as pessoas. Só para fingir ser algo que eu, de fato, não sou. E é triste isso. Agora Jesus tem uma vida melhor para a gente. A vida que Cristo tem para nós é uma vida com alegria em servir. É uma vida que me faz acordar às 6 horas da manhã de sábado para poder evangelizar. É uma vida que me faz abrir mão de algumas coisas que eu poderia fazer de domingo, porque eu quero encontrar os meus irmãos mais do que qualquer coisa. É uma vida que me permite viver para Deus e abrir mão de luxos que, na verdade, são ilusórios. E me faz entender que esses luxos são ilusórios e que vale muito mais a pena eu investir meu dinheiro na transformação de vidas. A vida que Cristo tem para nós é uma vida de certeza do amor de Deus e não de medo. É uma vida que tem certeza, não, eu sou pecador, mas Jesus me ama. Jesus morreu por mim. É diferente. Eu piso na bola, mas eu vou pedir perdão para Deus e vou no caminho. E sigo em frente. É uma vida de verdade para mostrar a luz. É uma vida de verdade. Entendendo aquilo que realmente é pecado, aquilo que realmente desagrada a Deus e aquilo que não desagrada. Porque, irmãos, uma pessoa que não tem TV em casa, mas fala mal dos outros, é muito pior que uma pessoa que tem TV em casa, mas é sincera. E não é maledicente. Entenderam? Às vezes eu não quero falar mal de nenhuma denominação aqui, pelo amor de Deus, longe de mim. O que eu estou tentando usar exemplos para os irmãos entenderem. A vida de Jesus é uma vida de verdade, para mostrar a luz de Cristo, para mostrar que Cristo habita em mim, e não uma religião pesada que procura trocas de favor. Agora voltou, foi mal, valeu. Levi deve estar contente comigo hoje. Obrigado. Verdade para mostrar a luz. Viu como é diferente? Viver com Jesus é melhor. Então eu te convido. E olha, estou falando tudo isso aqui é para crente mesmo, viu, irmãos? Porque Paulo estava falando para crentes. O legalista não deixa de ser crente. Ele só está errado. Mas ele não deixa de ser crente. O que eu te convido é viver uma vida pela fé em Jesus. E o Espírito Santo está convidando eu e você hoje para vivermos uma vida pela fé em Jesus. Uma vida que é cheia de alegria. Uma vida que é cheia do amor do Senhor. Uma vida que reflete a luz de Jesus para o mundo. Uma vida que transforma, que é transformada e transforma. Uma vida que ama o outro e que é baseada no amor, porque Jesus me amou e morreu por mim. Senhor amado, nós estamos aqui dispostos e prontos para viver Jesus, para viver uma vida livre do legalismo, para viver uma vida livre das amarras de justiça própria, para viver uma vida que é justificada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que vive pela fé. Em nome de Jesus oramos, amém. Se alguém aqui, eu peço que todos fiquem de olhos fechados e todos os irmãos em oração. Se alguém aqui ouviu isso e de repente pensou, puxa, eu não acredito em Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu te convido a fazer isso hoje e viver uma nova vida. E se você tem sentido isso, eu peço que você ore comigo assim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tentei até hoje viver por mim mesmo.
Mas eu quero hoje me arrepender dos meus pecados. E eu me arrependo e reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Todos de olhos fechados, alguém fez esta oração nesta manhã? Senhor, completa a palavra e que o Teu Espírito Santo toque o coração. Se você está na internet e fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Queremos conversar com você e falar mais sobre a nova vida que Jesus tem para você. Que Deus abençoe a todos.